Muito bem, a gente abre o jornal de hoje falando sobre a grande preocupação aí da temporada de verão deste ano, a questão das rodovias do Paraná. O governo do estado hoje fechou um termo de cooperação, uma parceria, né, com o DENIT, que é o órgão do governo federal responsável pelas estradas federais. É o caso da BR-277. Justamente uma das preocupações, cedinho estava dando 3h30 para chegar à praia hoje, sexta-feira, e a gente nem chegou no Natal. Eu quero ver dia 30, véspera de Ano Novo, né? Antivéspera do Ano Novo, ali sexta-feira, como é que vai estar a situação na 277? Muito bem, teve essa assinatura então de parceria entre o governo do Paraná e o governo federal e seus respectivos órgãos representantes para cuidar das estradas em Curitiba hoje cedo. E aí, a partir desse termo assinado, o Paraná vai assumir então a responsabilidade para executar as obras de recuperação em 2 pontos da pista da 277, sentido litoral, e que registraram, portanto, né, os deslizamentos de terra no fim de novembro, queda de pedras, né, toneladas e toneladas de pedras que foram registradas durante esses incidentes. Interdições aconteceram nos quilômetros 39 e 41 da via e, segundo o governo do Paraná, a partir de agora, vai ser possível liberar o fluxo de veículos o mais rápido. A gente vai colocar na live aí uma fotografia para mostrar a situação, né, da estrada. Olha que tranquilidade passar por ali, Pedro. Não dá uma sensação de segurança, assim, ficar preso no engarrafamento, num ponto que tem uma imagem dessa? Estou rindo de desespero aqui. Ainda mais depois do que aconteceu na 376, né? Porque você consegue perceber ali aquele espaço, terra aberta, né? Sem nenhuma cobertura vegetal, dependendo das chuvas que tenha cometido ali na serra, as próprias pessoas devem continuar inseguras, né? Porque não tem nada que garanta que novos desmoronamentos aconteçam ali. Então, não somente ali, quanto em outros pontos. Porque se você acompanha que o DENIT não teve dinheiro, Rafa, para poder fazer e acompanhar, resolver o problema ali, será que ele consegue fazer o monitoramento do restante das encostas? Eu tenho essa dúvida. Também se essa responsabilidade em razão das obras fica nas mãos do governo do Paraná. Jogou a bola toda, a conta e a responsabilidade pelos cuidados e monitoramento. A gente vai ouvir o secretário de Infraestrutura do Paraná, Fernando Furiati, sobre o assunto. Vamos ouvir. Num primeiro momento, nós pretendemos dar trafegabilidade na rodovia. Sabemos que esses escorregamentos são obras complexas que não são resolvidas de forma muito rápida, mas o que a nossa equipe técnica, fizemos uma reunião e decidimos que, num primeiro momento, nós vamos dar trafegabilidade na BR-277. As obras vão continuar paralelamente, mas nossas equipes já estão lá fazendo uma avaliação de qual é a forma mais rápida para que nós possamos liberar pelo menos, no mínimo, mais uma faixa de rolamento, para que isso dê mais fluidez no trânsito e futuramente nós vamos fazer essas avaliações. Logicamente que um desses escorregamentos continuará sendo executado pelo governo federal, nós faremos apenas os outros segmentos, então esse trabalho vai ter que ser conjunto, porque não adianta nós liberarmos os nossos escorregamentos e o do DENIT não ficar concluído. Bom, então é o seguinte, a gente vai ouvir agora o diretor do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o Alexandre Fernandes, DR é o responsável pelas estradas, o órgão, né? Falando sobre a sinalização, que não tem nada pior que ficar parado na estrada sem informação, sem conseguir entender o que está acontecendo e quanto tempo vai demorar para você passar. Então vamos ouvir o diretor do DR. É importante destacar que a gente tem 3 entidades envolvidas nessa operação. Nós temos o DENIT fazendo a obra no quilômetro 42, nós temos o DR, que vai começar a obra do 39 no 41, e temos a Polícia Rodoviária Federal, que é a autoridade policial ali responsável pela operação. Então, nós precisamos casar todas as ações, né, em harmonia para que a gente consiga, né, oferecer esse tráfego aí, essa liberação do tráfego. Bom, de manhã na coletiva a gente não teve estimativa de custos, né, para tudo isso e tão pouco prazo. Fala-se muito em resolver com rapidez as questões e aí vale dizer o seguinte, enquanto os órgãos começam a se mexer diante da cobrança de vários setores, a gente vai registrar daqui a pouco comerciantes, transportes, setor do turismo, né, há o problema para você, motorista, que planeja descer ao litoral. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal informou a nossa produção que há 14 quilômetros de lentidão a partir do quilômetro 42 no sentido Paranaguá. Pedroso. Olha, esse é um caso que todos nós paranaenses, todos nós que planejamos de alguma forma acessar o litoral, ou por turismo, ou por negócios, ou por questões familiares, as mais diversas, nós temos que ficar revoltados.
Porque no início de todo o caos, o que as pessoas esperam, Rafa, é que exista um grau de transparência. E quando a gente conseguiu algumas apurações, o próprio Marcos Souza trouxe em primeira mão que você precisaria desse convênio entre o DENIT, o DR, a Secretaria de Infraestrutura, o Governo do Estado, ficou muito claro que aquelas informações iniciais que você teria a liberação da pista até o dia 22, agora de dezembro, eram informações absolutamente não verdadeiras, vamos tratar assim para ser menos agressivos com quem divulgou a nota. Porque é o seguinte, eles estavam nos enganando. Clara e simplesmente isso. Eles estavam nos enganando porque criavam expectativa a cada momento. Olha, as coisas vão melhorar, as coisas vão andar. E ficava sempre aquela neblina e ninguém tinha certeza se de fato você teria essa liberação. E quando eu falo isso, Rafa, porque, vamos lá, se eles tivessem começado a obra, ele tivesse falado, olha, aconteceu aqui um grande problema, nós encontramos um problema estrutural ali na encosta, nós tivemos grandes dificuldades, mas não. O que eles estão alegando e apresentando, e a necessidade do convênio se deu, por uma dificuldade de recursos. Então, assim, é impossível que eles não soubessem de antemão que eles não teriam dinheiro para tocar tudo ali. Então, assim, não é uma surpresa. Se você tem um orçamento, você sabe que você vai conseguir executar. Se você não tem esse orçamento, você não consegue executar. E eles só começaram a se mexer concretamente depois que essa situação, que as cobranças ficaram mais intensas. Aqui do Grupo RIC, nós intensificamos a cobrança, as pessoas, os órgãos responsáveis, a sociedade civil organizada. Daí eles começaram a se mexer e foram atrás desse convênio. Felizmente, fico feliz que o governo do estado, mesmo não tendo a responsabilidade formal, eles assumiram essa responsabilidade de ajudar. Porque, na verdade, Rafa, independente se é o DENIT, se é qualquer outra pessoa, os paranaenses merecem essa atenção. Agora, eu tenho cobrado, tanto no Jornal da Manhã e em outros espaços que eu tenho participado, que sejam responsabilizadas as pessoas que deixaram a coisa acontecer. Porque simplesmente, às vezes a gente fala, olha, tem que punir os corruptos, mas a gente tem que punir também a omissão. Como várias matérias especiais que já aconteceram aqui no RN Opinião, mas também nos outros espaços aqui do Grupo RIC, a gente tem percebido quanto tem afetado a economia, quanto tem afetado a questão de saúde, o quanto tem afetado todo o funcionamento, inclusive ali do litoral, inclusive em alguns momentos por desabastecimento. Então, assim, os responsáveis por essa negligência não podem ficar impunes. Então, assim, a gente precisa acompanhar, responsabilizar e aprender as lições que vêm desse tipo de tragédia, porque a gente não pode incorrer nos mesmos erros. Ainda mais agora, à véspera de novas possíveis concessões, questão de um novo regramento, inclusive da gestão dessas estradas, porque, de novo, a gente não pode ficar à mercê desse tipo de tragédia e não ter respostas eficientes para quando elas acontecem.